This call is now being recorded. Bom dia, primeiro ano. Vamos dar início à nossa quarta semana da terceira unidade, né? Aula de filosofia. Bom, na aula anterior, a gente começou falando a respeito de René Descartes, né? E da célebre frase dele do penso, logo existo. E da dúvida, né? Por que não duvidar das coisas? E o quanto a dúvida é benéfica para que possamos investigar a realidade e buscar a verdade, buscar o conhecimento. Porque tudo em filosofia é a busca pelo conhecimento, né? Eu vou projetar aqui no nosso caderno de apoio para a gente poder continuar nossa leitura. Aí chegou para vocês. Deixa eu dar uma aumentadinha aqui. O item 4 da trilha 6, explorando a trilha, né? Leonardo deu um bom dia aqui no chat. Bom dia, Leonardo. Já mandou um oi aí, Leonardo, para registrar a frequência? Coloca um oi aí. Isso. Bom, vamos lá. Joaquim chegando agora também. Explorando a trilha. Leia o texto 5 e observe as figuras 1 e 2 a seguir. Então vamos à leitura do texto 5. Texto 5, fake news. Fake news, em tradução literal, significa notícia falsa. O uso corrente que essas palavras têm tido atualmente não é, porém, uma relação direta entre notícia falsa e mentira. Alguns intelectuais apontam que estamos sob o domínio do pós-verdade. Isso é, o momento em que notícias falsas são difundidas, principalmente com o advento da internet, importando muito mais as crenças que se pretendeu solidificar do que a veracidade dos fatos em si. O que ele está querendo dizer com isso? Que, obviamente, o instrumento, se é que a gente pode chamar as fake news, as notícias falsas, de instrumento, eles estão sendo muito mais utilizados para marcar posicionamentos, né, e solidificar esses posicionamentos, essas maneiras de pensar, do que a notícia falsa em si, né? Então, vamos pegar um exemplo atual aqui. Todas as fake news que saíram, todas as notícias falsas que são divulgadas, tentando minimizar a, a periculosidade, digamos assim, da Covid-19, elas não têm por intenção única diminuir os cuidados com as pessoas, mas sim, de uma forma geral, tentar mostrar que o bicho não é tão feio. Né? Tentar fazer com que as pessoas, lendo uma e outra, e outra, e outra, e outra, e várias notícias falsas vindas de variados ramos, fazer com que as pessoas pensem que, poxa, não parece ser tão grave. Né? E outras tantas em relação a outros tipos, né? Em relação à vacina, em relação a posicionamento político de presidente, de governadores, de prefeitos. Então, o pós-verdade ele está sendo mais importante do que as fake news. O pós-verdade é para marcar e para determinar posicionamentos. Então, eu quero determinar que fulano não presta, então eu vou soltar algumas, vou produzir algumas fake news e vou divulgá-las por aí, ou então não vou nem produzir, vou pegar o que eu já estou encontrando e vou divulgar, que é para que as pessoas comecem a enxergar a pessoa de uma maneira diferente. O prefeito, o governador, o presidente, o diretor da escola, ou seja lá quem for que eu tenha a intenção de atingir. Eleita pelo dicionário Oxford,
É o dicionário, não a vacina, viu? Referência no papel de catalogar novos termos, como a expressão de 2016, o termo pós-verdade, foi, foi definido como relativo ou referente a circunstâncias nas quais os fatos objetivos têm menos influência em moldar a opinião pública do que apelos à emoção e a crenças pessoais. Então, eu faço uso da chamada pós-verdade para tentar solidificar a opinião em relação a uma pessoa, ou a alguém, ou alguma situação, seja ela boa ou ruim. Né? Isso é mais importante do que a própria notícia falsa em si, que depois alguém vai. Depois vão descobrir que ela é falsa, mas a posição já foi marcada. De forma simplificada, a utilização dessa expressão se refere à diminuição do peso dado à verdade factual e valorização das versões de um fato com o objetivo de sustentar opiniões e ideologias. Né? Então, se tenta, se tenta pontuar que determinado fato tem a sua importância, mas o que ele vai gerar de opinião e de ideologia em relação a alguém, isso é mais importante do que o fato em si. Mesmo que depois se prove que o fato não ocorreu ou que ele não era verdadeiro, mas o estrago já está feito porque todo mundo que ouviu já criou um determinado pensamento a respeito de alguém, né? Ou de alguma situação. Eu estou tentando evitar exemplos que é para não ficar muito preso no momento que a gente está vivendo, né? Mas seria alguma coisa do tipo assim, se escolhe alguém e se determina, olha, fulano está sendo acusado de pedofilia, por exemplo. A gente escolhe um professor numa determinada escola e fala assim, fulano está sendo acusado de pedofilia. Tem uma acusação? Não, mas eu soltei uma fake news. E aí alguém diz, na casa dele foram encontrados celulares e computadores com fotos de menores de idade em situações sensuais, fotos sensuais. E aí agora também não é verdadeiro, mas está soltando. Alguém diz, a polícia esteve na casa dele e o levou preso. Determinado advogado foi que tirou. Às vezes o cara pode ter sido preso por outra coisa. E aí você vai soltando tantas notícias, vai repassando tantas coisas, que mesmo que o cara, ou a pessoa, ou a mulher não seja um pedófilo, mas o estrago já está feito, você já marcou a opinião das pessoas, você já faz com que as pessoas olhem para ela, enxergando não aquela pessoa que elas sempre estiveram acostumadas a ver, mas sim alguém que, a partir de determinado ponto, passou a ser um pedófilo, mesmo que isso não tenha ocorrido. Então, por isso, que o objetivo maior do pós-verdade é esse, é sustentar opiniões e ideologias. Né? Cabe ressaltar que notícias falsas sempre, e eu acho que essa palavra deveria estar em letras maiúsculas, né? Caixa alta. Notícias falsas sempre existiram na história da humanidade, mas há 4 causas que se relacionam e explicam esse novo fenômeno. As 4 causas são: primeiro, descentralização da informação trazida pelas novas tecnologias de comunicação. Então, muito rapidamente, a gente consegue divulgar uma notícia, seja ela falsa ou verdadeira. Né? Eu posso soltar um vídeo de 30 segundos falando, contando alguma coisa, e rapidamente essa notícia pode ter uma abrangência mundial. Né? Eu me lembrei aqui agora dois momentos assim distintos de divulgação de notícias, que é essa descentralização da informação.
Vocês provavelmente não se lembram, mas no ataque às Torres Gêmeas, no 11 de setembro, isso há décadas, há uma ou duas décadas atrás, eu trabalhava num local e a gente tinha uma televisão pequena ligada o tempo todo é, nos jornais. Então a gente ficava passando do Jornal da Globo, da Bandeirante, vinha da Record e a gente fazia as coisas sempre de olho. Internet não era uma coisa assim ainda que se tinha muito uso. Então a gente tinha sempre aquela televisãozinha lá no canto e tal. Eu e mais dois colegas de trabalho, a gente assistiu ao vivo o segundo avião acertar a segunda torre. E naquele momento eu falei, gente, quando o primeiro avião atingiu, câmeras de televisão foram ligadas e começaram transmissões ao vivo, via satélite, do estrago que uma das torres gêmeas havia sido atingido por um atentado terrorista e tal. E naquele meio daquela reportagem, daquela confusão, nós vimos a segunda torre ser atingida. Então, nós acompanhamos em tempo real. Hoje, isso pela televisão. Hoje, isso é uma coisa muito mais instantânea. Né? Eu não tenho certeza, mas eu creio que quando o Lázaro foi capturado, digamos assim, né? Quando ele foi capturado, é bem possível que ele tenha chegado, ele tenha saído vivo ainda, e a gente já tinha notícia que o cara tinha sido capturado, que estava indo para o hospital, que tinha tomado tiro. Então, assim, as coisas são instantâneas. Né? Esses aparelhozinhos que a gente tem em mãos, os smartphones, que conseguem fotografar, filmar e divulgar rapidamente, e isso descentraliza a informação de uma forma absurda. A gente consegue fazer tudo chegar à mão de qualquer um a qualquer tempo. O, a segunda causa seria ambiente de forte polarização política, que contribui para a difusão de notícias falsas para atingir o inimigo ideológico. Então, se eu tenho um desafeto político ou se alguém está de um lado contrário ao que eu estou, eu posso fazer uso de variadas fake news para poder marcar uma posição ideológica contrária à do meu inimigo, né, político, a fazer com que as pessoas formem um conceito da pessoa que talvez não condiza, não esteja condizente com a realidade. Né? E a gente precisa ter cuidado disso também. Né? Foi o que eu venho falando para vocês nas aulas. A gente não pode dizer fulano é 100% bom, fulano é 100% ruim. A gente precisa ter a consciência de analisar tudo que é dito e pensar a respeito, que é para que a gente possa ter a nossa própria opinião, né? E não assumir a posição porque eu defendi fulano, então continuarei a defender, independente do que ele diga, e vou tentar justificar todos os erros dele, porque estou marcando minha posição. Não, não necessariamente. Tá? A gente precisa saber que seres humanos, nós, independente de quem somos, de qual é o tipo de profissional somos e de que cargos assumimos, a gente comete erros e comete acertos. Né? Quando acertamos, devemos ser valorizados por aquilo, e quando erramos, devemos responder pelos nossos erros. Né? Mas não acreditar que não, mesmo que tenha errado, mas eu estou do lado dele, não, errou, vai responder pelos seus erros, até no caso, assim, tem erros que geram até crimes, né? Vai responder pelos seus crimes. Né? Evitar essa polarização. Ou eu sou a favor, ou eu sou contra. Ou é bom, ou é ruim. Nada é 100% bom, nem 100% ruim. Todas as coisas têm seu lado bom e seu lado ruim. A gente precisa saber distinguir essas coisas. Outra aqui, crise de confiança nas instituições tradicionais, favorecendo a autonomia das pessoas na busca pelas informações. As pessoas, por conta da divulgação maciça de notícias, né, de informações, as pessoas estão começando a pensar a respeito das instituições que anteriormente não eram questionadas.
né? Então, assim, há uma ou duas décadas atrás, ninguém se questionava o Supremo Tribunal Federal no Brasil. Tá? A palavra deles era lei, continua sendo lei, mas anteriormente ninguém questionava. Hoje as pessoas já questionam. Por que isso? Por que está fazendo isso? Que posição está sendo marcada? Por que era assim e agora é diferente? Né? Deixa a Ana Carolina entrar aqui. Pessoal, quem foi entrando depois na aula, aqui na sala, vai lá no chat e coloque um oi para registrar a frequência, tá bom? E por fim, o fortalecimento de uma visão de mundo que relativiza a verdade, resultado de mudanças socioeconômicas trazidas pela globalização, que fragmentaram e flexibilizaram o modo de ver o mundo, propiciando um pensamento mais individualista e imediatista. A visão de mundo que a gente tem mudou bastante. Globalização, ela existe desde a época das grandes navegações. Ora, Cabral, Pedro Álvares Cabral, Cristóvão Colombo, Marco Polo, quando eles saíram pelo mundo navegando e levando, levando conhecimento, levando o europeu para as Américas, para a Índia, para a Ásia, e trazendo coisas de volta, isso é um tipo de globalização. Só que hoje ela é feita de maneira mais rápida por conta dos adventos tecnológicos, por causa de TV, rádio e principalmente a internet, né? Então, a gente consegue hoje ter uma visão de mundo muito mais ampla, a maioria das pessoas. E essa flexibilização, ela está tornando as pessoas mais individualistas, né? Precisamos também ter cuidado com isso. Existe a necessidade da gente ter cuidado com isso. A gente não pode marcar posições e achar que essas posições não possam ser revistas, né? E precisamos perceber também nos discursos das outras pessoas, qual a intencionalidade do discurso, né? Se eu estou falando bem de alguém, que intenção eu tenho ao falar bem? Se eu estou falando mal, que intenção está por trás de falar mal? E verificar se no futuro eu mudei o meu discurso. E se eu mudei o meu discurso, o que me fez mudar? Por que há um ano atrás eu era a favor e agora eu sou contra? Ou vice-versa? O que mudou? Né? A gente precisa questionar as pessoas em relação a isso, né? Vamos pegar alguém que diga assim, eu não vou tomar a vacina, e 6 meses depois a pessoa toma. Ué, mas você não disse que ia tomar? Sim, eu revi minha posição. Você reviu e decidiu tomar. Sim, o que foi que mudou para você? Qual é o que você acha que é correto agora? É manter aquele discurso inicial de não fazer? Ou ser coerente com aquele primeiro discurso? Ou agora, o que foi que mudou? Né? Que você decidiu rever a sua posição? Porque todo mundo tem o direito de rever sua posição, certo? A gente só precisa saber assumir isso. E nós que recebemos essa carga maciça de informação, a gente precisa também estar atento a esses fatos, né? Que às vezes a memória falha e a gente não percebe que as pessoas mudaram seus posicionamentos, né? Então, marquei um posicionamento. Por qual razão você está marcando esse posicionamento? Mudei meu posicionamento. Por qual razão você mudou? Olhe o questionar, olhe o duvidar de Descartes, né? Será que fulano está fazendo isso? Qual a intenção dele? Por que ele marcou determinada posição? E nós vamos trabalhar nessa linha. Questionar e duvidar o tempo todo. Em um momento de queda, em 4 grandes instituições, empresas, governos, ONG, para quem não sabe, são organizações não governamentais, e mídia, as pessoas estão mais propensas a ignorar informações que confirmam uma ideia com a qual não concordam, mostrando um desprezo pela verdade, ainda que baseada em fatos. Tá aí um outro problema que as fake news elas trazem.
Você recebe uma informação, você não lê completa, as pessoas começam a ler, mas se aquilo está marcando um posicionamento contrário ao que você acredita, você deixa para lá. Quando o correto é você ler tudo, se informar, tentar perceber o que está por trás daquilo, qual a intencionalidade daquele texto, daquela notícia, né? E não simplesmente ignorar porque, esse aqui está falando contra o presidente, então eu não vou ler. Isso aqui está falando a favor do presidente, então, Ave Maria, eu não quero ler isso. Né? Então, é não solidificar esses posicionamentos. Né? E a gente recebe muita coisa, muita coisa. Estão dizendo que a vacina tal dá isso, então essa eu não vou tomar. Evitar esse tipo de coisa. Então eu vou procurar me informar melhor, eu vou procurar entender melhor. Preciso pensar a respeito disso. Eu não posso tomar para mim um conhecimento que não foi produzido por mim. Né? Eu não posso fazer como os sofistas de Sócrates faziam, então eles não conheciam nada, eles apenas se apropriavam de um conhecimento que lhes era oferecido. E quando Sócrates dizia que o interessante era você construir o seu conhecimento. Vamos passar aqui. O grande perigo existente na fluidez da veracidade dos fatos é que a verdade não precisa ser provada, apenas afirmada. A afirmação barra manipulação dos fatos para atender a determinados objetivos e ideologias foi uma estratégia muito utilizada nos regimes totalitários e que está perigosamente ganhando terreno também entre os regimes ditos democráticos. É isso que a gente vem dizendo o tempo todo. Né? Então, eu pego uma notícia e tento afirmar, eu manipulo aquela notícia, que talvez tenha até um fundo de verdade, eu tento manipular aquilo com um objetivo ideológico, como uma estratégia de marcar que alguém está errado, que alguém não presta. Temos. Oi, Lucilene. Temos muitas, e a gente está vendo muita notícia disso, né? Ah, uma última que vimos aí é no final de semana passada ou no final de semana, estão acontecendo manifestações pedindo liberdade na ilha de Cuba. E o que a gente vê o que a gente percebe na mídia as pessoas de direita falam contra o regime totalitário de Cuba, que está lá posto por uma revolução há mais de 60 anos. As pessoas estão na rua pedindo liberdade porque estão passando por problemas sérios, enquanto que o contrário, a esquerda, pontua que a ilha só passa por dificuldades porque os regimes capitalistas do mundo embargaram e não deixam a ilha comercializar. Ora, onde está a verdade? Existe uma verdade? Uma única verdade? Ou as duas posições estão corretas? Maria Clara, numa aula anterior, chegou muito cedo, hoje chegou bem mais tarde. Dá um oi aí, Maria Clara, no chat, para marcar a tua frequência. Então, assim, onde está a verdade? Existe uma única verdade? Ou ambas podem ser consideradas como verdade? O regime é totalitário? É. As pessoas que são contrárias a ele sofrem? Sim. Na China, pessoas são presas por discordar do governo. Né? O embargo em Cuba causou problemas econômicos no país? Claro que causou. Se você não pode comercializar com os outros, de onde você vai tirar recursos para crescer? Então, é tudo uma questão de você perceber que nem tudo é 100% verdadeiro, nem 100% falso. Né? Vamos dar uma olhada nas figuras 1 e 2. Nós temos aqui uma representação de Descartes, né? Verdade, penso, logo existo. E ao lado nós temos a pós-verdade. Acredito, logo estou certo. Onde está o erro? Não é porque eu acredito em alguma coisa que aquilo é uma verdade absoluta.
Desculpem, a ciência já diz que não existem verdades absolutas. O que hoje é, pode ser que amanhã não seja mais. É a evolução das coisas. Né? Na figura 2 nós temos quem disse, quem viu, quem conferiu, duvido, logo existo. Leu? Acreditou no que leu? E aí mais embaixo. Com tantas dúvidas, com quantas dúvidas se revela uma verdade? Olha que frase interessante. Com quantas dúvidas se revela uma verdade? Is the new? E por fim, duvide. Veja, nós temos nas duas figuras aí sempre o estímulo a pensar, duvidar, nunca acreditar 100% em algo, pensar sempre que existe ali uma verdade, mas pode existir também algo que não seja verdadeiro ou que não esteja 100% correto. Então a gente precisa estar pensando. E por que eu estou falando isso o tempo todo? Porque a gente precisa ter nossa opinião formada. A nossa. Quando eu falo nossa, eu estou falando a minha opinião em relação a mim e a opinião de vocês em relação a vocês, em relação ao mundo que vocês vivem. Vocês não podem assumir o discurso de um professor como sendo um discurso verdadeiro. Por que Luciano diz isso? Será que ele está certo? Você precisa pensar a respeito para você perceber se você vai estar concordando ou não comigo, se você vai concordar 100% ou não comigo, se você vai discordar 100% de mim, ou se vai concordar em parte. Né? Mas isso é uma coisa individual. Cada pessoa tem que ter o seu. Cada pessoa tem que construir o seu conhecimento, a sua percepção de realidade, que é para que você não se deixe manipular por outras pessoas. Resolvendo os desafios da trilha. Não tenha medo da dúvida. Afinal, aprendemos com Descartes que ela é mais nossa aliada do que nossa inimiga. É melhor usar a dúvida para dar um passo de revisão, do que seguir no terreno perigoso do erro. Sendo assim, responda. Isso é bem interessante, né? Eu preciso usar o passo, eu preciso usar a dúvida como um instrumento para me ajudar a avançar. E não como um instrumento que vai me fazer cegamente andar por um terreno perigoso. Qual a importância da dúvida para o pensamento cartesiano? Por que a dúvida é tão importante dentro do pensamento de René Descartes? 2. Porque para Descartes, o penso logo existo é a primeira verdade indubitável. Nós já falamos a respeito disso, né? Como você relaciona o problema das fake news à era da pós-verdade? Também é um outro questionamento para que vocês precisam pensar a respeito, certo? 6. A trilha é sua. Coloque a mão na massa. Agora, você vai exercitar a capacidade crítica. Eu não pedi para fazer isso, ok? É uma sugestão que vocês podem até fazer em casa como maneira de se exercitar. Construa um texto dissertativo argumentativo justificando como a filosofia moderna de Descartes pode nos ajudar com o problema das fake news na contemporaneidade. Basicamente, duvidando. A filosofia a filosofia moderna de Descartes estava baseado em duvidar. A de Sócrates em perguntar, a de Descartes em duvidar. Então eu preciso duvidar, né? Como descobrir se aquilo naquele projeto de linguagens que tivemos na segunda unidade, tínhamos o pensamento falamos a respeito de fake news e de como descobrir, como pesquisar, como comprovar se aquela notícia é falsa ou não. Então, isso a gente precisa fazer o tempo todo. Eu preciso ler tudo, mas não posso tomar aquilo como verdade. Eu preciso descobrir onde está a verdade.
Trilha 7, a trilha na minha... 7, a trilha na minha vida, a trilha da minha vida. Sabe aquela notícia bombástica que você recebeu no seu WhatsApp? Vamos usá-la para colocar a dúvida em prática? Siga o passo a passo, as instruções da imagem abaixo, para ter certeza que ela não é uma notícia falsa e que é seguro compartilhá-la. Bom, se você der um Google, isso tem aqui no caderno de apoio, mas se você der um Google a respeito de fake news, o que mais existe são formas de você comprovar se aquela notícia é falsa ou verdadeira, se é fato ou se é boato. Então aqui nós temos fato ou boato. E aí ele começa com o seguinte questionamento: é absurdo, bizarro ou estranho? É a primeira coisa que você precisa pensar a respeito de uma notícia que você leu. Isso é absurdo? É bizarro ou estranho? Se for, você já começa a pensar se aquilo pode não ser verdade. Aí você respondendo sim, se você acha que aquilo é absurdo, bizarro ou estranho, sim, então é melhor verificar. Se você acha que não, você tem que procurar o quê? Tem fonte? Fonte seria quem produziu aquela notícia, onde ela foi divulgada. E aqui tem algumas inscrições que estão muito pequenas, né? Olha lá, tem fonte? Aí tem um caminhãozinho, não. E tem outro que diz que sim. Se tem fonte, o que é que eu preciso saber? É confiável? Eu estou lendo aquela notícia, encontrei a fonte. Essa fonte que produziu ou que está divulgando essa notícia, ela é confiável? Qual o posicionamento dela frente a esse assunto da notícia? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Aí. E aí nós passamos, depois do questionamento se é confiável, nós passamos, é notícia velha? Porque pode ser que seja algo que já aconteceu há 1, 2 anos atrás. Eu me lembro de alguns fatos interessantes. A gente tem, nós professores, temos algumas épocas do ano que o nosso pagamento é antecipado pelo governo do estado. Então, normalmente são épocas de festa, né? Então, assim, normalmente São João, quando tem São João, né? E agora não, há 2 anos não temos as festas, mas quando tínhamos as festas de São João, normalmente o governo pagava 50% dia 21, dia 22, que é para que ninguém entrasse na festa miserado de grana, né? Isso acontece também próximo do Natal, então se paga o 13º antes do Natal, bem antes do Natal, um pouco antes, bem antes não, um pouco antes do Natal, e se faz o pagamento do salário do mês na época correta. Então, sempre para que as pessoas possam aproveitar essas épocas. E virava e mexia, alguém jogava, o governo pagará o 13º até o dia 10 do mês. Quando você abre a notícia, o link que você vai ler, você percebe que aquela notícia é de 1, 2, 3 anos atrás. Né? Então, preciso saber, a notícia velha, os políticos têm o hábito de falar assim, denúncia requentada, ou seja, é uma notícia antiga que a pessoa pegou e trouxe de novo para tentar causar um tumulto, então é coisa requentada. A notícia é velha? Sim. Bom, se ela é velha, eu preciso ver em que ela resultou e desconsiderá-la. Se ela não é velha, eu preciso ver o seguinte: eu chequei tudo a respeito dessa notícia. Se não, eu preciso continuar buscando, questionando, duvidando, perguntando. Se eu chequei, aí vem, ok, tá tudo correto? Pode compartilhar, né? Só compartilhe algo se você tiver certeza que aquilo seja verdade, se você concorda com aquilo. Eu não sei se foi com essa turma, mas teve uma turma que a gente estava conversando a respeito de fake news, e foi nas aulas de inglês, que um aluno saiu com a notícia de que o uso de água ardente, de cachaça, reduzia em até tantos por cento
o contágio, porque matava o vírus na garganta e tal. Falei, pô, então o povo vai beber, tomar cachaça o tempo todo? Mas qual é o fundo de verdade que tem nisso? Ou foi uma notícia solta aleatoriamente? A gente precisa ter muito cuidado. Proposta de intervenção social. Que tal compartilhar nas redes sociais o seu texto sobre como a filosofia moderna de Descartes pode nos ajudar com o problema das fake news na contemporaneidade? Como eu não pedi para fazer o texto, não há o que divulgar. Mostre para seus amigos o quanto a filosofia é atual e como ela é capaz de responder aos problemas da sociedade atual. Eu diria que a filosofia, ela é atual, sim, ela é, mas porque ela está baseada em conceitos que caminham junto da humanidade, que é o perguntar, que é o duvidar, né? Então, assim, a filosofia não vai estar desatualizada nunca. Por quê? Porque o tempo todo ela me diz: pergunte, questione, pesquise, procure saber, né? A base da filosofia moderna é isso. E se a base é essa, ela não vai estar desatualizada nunca. Bom, a autoavaliação nunca eu peço para ser feita, né? Eu vou parar essa apresentação aqui e passar para o nosso roteiro. Lembrando, quem entrou depois aí na sala, vai lá no chat e dá um oi, tá certo? Para que a gente possa... Chegou aí, deixa eu aumentar um pouquinho aqui a tela. Dá um oi aí para marcar a presença de vocês. Bom, então nós temos lá, né? Semana 4, terceira unidade. A trilha Dúvida como caminho para a certeza. Né? Não tem como caminhar em direção à certeza se a gente não duvidar das coisas, se a gente não perguntar as coisas. Aí nós vimos o Explorando a Trilha, o texto 5, né? Fake News e as figuras 1 e 2. Fizemos a leitura do Resolvendo os Desafios da Trilha. A trilha é sua, coloca a mão na massa. A trilha é da minha vida e proposta de intervenção. Vimos lá o infográfico, né, do fato ou boato. E aí nós vamos para a nossa tarefa da semana. Tarefa aula 1. Entregar até o dia 21, né, semana que vem. Com base no que foi estudado até agora, pesquise 5 fake news que circularam nos últimos 2 anos e monte uma relação, sendo a primeira a mais grave de todas e a quinta a menos grave. Observação: não é necessária a matéria inteira, basta a manchete. Então, assim, a gente recebe muito as fake news da seguinte forma: vem uma manchete, né? Um pequenino texto fazendo uma introdução da matéria inteira e o link para você ler. Então, o que eu quero? Eu quero a manchete e, se possível, aquele pequeno texto que faz a introdução. Normalmente são 2, 3 linhazinhas estourado, normalmente 2, que fala a respeito de alguma coisa que seja falsa. Então, você vai pesquisar internet, revista, onde você achar que deve, onde for mais fácil para você. Você vai pesquisar 5 fake news comprovadas, que você tem certeza que são falsas. E aí você vai montar numa escala de importância, sendo a primeira a mais grave e a quinta a menos grave. Luciano, como assim mais grave? Você pega dessas 5 que eu pesquisei aqui, qual aquela que fez mais, que pode fazer mais estrago? Essa aqui que diz que quem toma vacina vira jacaré. Essa pode ser a mais grave? Eu acho que sim. Então, essa lá em primeiro lugar. Qual é a próxima? A próxima é essa aqui que diz que essa vacina dá trombose. Opa, peraí. Essa que diz que dá trombose é mais perigosa do que essa. Aí você vai lá e faz a mudança. Né? Mas você analise as 5, veja qual é a mais grave, aquela que pode fazer mais estrago, e é a primeira colocada. A segunda mais grave em segunda, terceira e assim por diante, até a quinta. Eu deixei um formulário lá no Google Formulário, nesse formato aqui, tá vendo? Tarefa fake news. Primeira fake news, segunda, terceira, quarta e quinta.
Quem fizer impresso vai pegar na escola dessa forma. 3 linhas é o bastante para você colocar o título da fake news e aquele textozinho introdutório de 1, 2 linhas, estourado 3, fazendo a introdução para a matéria, ok? Alguma dúvida em relação ao que é para ser feito nessa próxima semana? Pessoal aí no chat, Maria Clara já disse que não. Igor, Bruno, Adriel, Joaquim, e aí, Luiz Felipe, Lucilene, alguma dúvida? Cadê essa galera? Joaquim respondeu agora que não. Lucilene, nenhuma dúvida. Que bom. Luiz Felipe também não. Maria Eduarda disse: espera aí, professor. É para a gente escolher um tema de fake news, né? Não, não é tema. Não precisa escolher tema. Você pode pegar 5 fake news. Pode ser de forma aleatória. Você pode pegar 5 fake news em relação à política, a favor ou contra alguém. Você pode pegar 5 fake news fala da pandemia, ou você pode pegar 2 de uma, 3 do outro. 5 notícias falsas, com você indicando qual a que pode, a mais grave, aquela que pode fazer ou fez um estrago maior, e aí ir classificando até a de menor gravidade. Certo, Maria Eduarda? Bruno disse aqui, never. Tá, Bruno? Nunca? Nunca o quê, Bruno? Pois é, é isso. Eu vou parar a gravação aqui para ela não ficar muito comprida. Se alguém tiver alguma dúvida, é só perguntar aí, ok? Ana Carolina, escreva oi para marcar a presença, tá certo? Bye, bye. Tchau.